vieram as tais disrupturas tecnológicas. Então, houve uma mudança grande na forma como as pessoas passaram a consumir conteúdo. E alguns diriam, eu estou entre esses alguns, que houve uma democratização. Essa palavra é uma palavra que as pessoas adoram usar, né? Então, mas eu acho que ela cabe nesse caso, uma democratização, de forma que se tornou mais fácil o acesso do público a, as coisas que as pessoas tinham nos jornais. Então, por exemplo, em vez de você hoje precisar de um classificado para procurar um emprego, para vender uma moto, etc., você passou a ter os eBays da vida, os Mercado Livre, você passou a ter os sites, onde as próprias redes sociais, onde você posta vendo uma moto, vendo isso, vendo aquilo, os sites de busca de emprego. Isso tornou muito mais fácil para as pessoas, né? Melhor para quem está procurando e melhor para quem está vendendo. E o Google, por exemplo, matou o Google e depois a Meta e aí por diante, eles mataram a forma do anúncio como existia, onde você começou a poder ter anúncios muito mais segmentados e pagar por cliques na forma de leilão. Então, o classificado morreu e morreu também a forma do anúncio da forma que era. E aí veio a rede social e a própria internet, os sites de internet, que mataram aquele antigo furo de reportagem. O jornal, lembra? Quem dava o furo ficava com o dia inteiro com aquela notícia na frente de todo mundo. Então, só quem sabia era aquilo que saía. A própria CNN, as redes de notícias já deram uma matada nisso, mas, poxa, a revista Veja publicou uma reportagem única. 2 horas depois, eu estou aqui no Paulo Figueiredo Show, me aproveitando, digamos assim, do trabalho investigativo que o jornal fez. Então, isso passou a perder completamente a relevância e as pessoas pararam também, perderam o hábito de ficar carregando papel e lendo o jornal. Então, recentemente, os jornais impressos praticamente acabaram. Os jornais que outrora tinham 500 mil de cópias, né? O Folha chegou a ter 500 mil de edições circulando, né? Hoje você olha a Folha de São Paulo, Estadão, etc. Esses jornais têm entre 30 e 50 mil jornais impressos de circulação, ou seja, 30 e 50 mil, se numa população de 220 milhões de pessoas, significa que não existe ninguém lê essa merda. Acabou. É um negócio que simplesmente acabou. Então, uma coisa parecida aconteceu com os veículos de televisão. E é por isso que a gente vê tanto problema na Globo. A Globo vai falir, a Globo está com problema financeiro, etc, etc. E outros canais também passando por problemas, né? Nos Estados Unidos você tem fenômenos parecidos. Muitos jornais e grupos de mídia em condições financeiras ruins. É claro que isso não está ruim para todo mundo, né? Muita gente se adaptou à nova realidade, tanto da esquerda quanto da direita. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, para falar da direita, o veículo para o qual eu trabalho nos Estados Unidos, que é o jornal The Epoch Times, algumas pessoas aqui não sabem que eu sou colunista da The Epoch Times nos Estados Unidos, e o The Epoch Times, as pessoas também não sabem que o Epoch Times é o 4º jornal do país em número de assinaturas. Então, é um grupo que foi fundado há pouco tempo por refugiados chineses e que já tem mais de R$ 1 bilhão de receita. Você tem o Daily Wire, que inspirou o Fio Diário. O Daily Wire é um veículo que é recém-fundado, tem talvez aí 5, 6 anos, talvez um pouquinho mais, e já está com um faturamento de mais de R$ 1,5 bilhão. Então, muito dinheiro. Você tem no Brasil o exemplo muito bem sucedido da Revista Oeste, com uma audiência gigantesca. A Jovem Pan tinha rapidamente se tornado líder de audiência, com um faturamento expressivo, ultrapassado a Globo News, estava conseguindo anunciante, até que veio o Sleeping Giant para fazer o cancelamento, mas estava com anunciante, estava com uma receita considerável, monetização, etc. Então, não é todo mundo que vai mal na mídia. Se não fosse os bloqueios do Alexandre, eu deveria estar muito bem financeiramente, inclusive, né? Porque o meu número de assinantes e apoiadores vem crescendo. Mas então o que há com os jornais? Né? Por que as circulações caem e as assinaturas dos jornais não decolam? A resposta para isso é muito óbvia. Porque todos os jornais disputam a mesma audiência. Então você tem 70% do Brasil com ideias conservadoras, e a gente aqui no programa de hoje vai falar bastante
sobre esses números. Eu vou apresentar números para vocês de um levantamento do IBEST que mostra o que o Brasil pensa sobre aborto, sobre redução da maioridade penal, o que o brasileiro está achando do governo Lula, etc. Mas nenhuma dessas ideias da maioria da população é replicada nos grandes jornais. Então, 30% do país são disputados por 30 veículos de mídia, 50 veículos de mídia. Então, qual é a diferença? Eu não leio o Estadão, porque eu acho o Estadão uma porcaria. Você também não lê a Folha, você também não lê o Globo, você também não lê, sei lá o que tem mais de jornal. Então, você acaba, vai ler a Gazeta do Povo, vai ler a Revista Oeste, mas vai se desconectando da mídia tradicional e vai preferindo assistir o Paulo Figueiredo Show, entrar no site do Paulo Figueiredo Show e ler as notícias por lá. Mas uma parte dessa responsabilidade é dos próprios jornais, porque eles não buscam quem traz a audiência. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está falando do Estadão. Como pode o Estadão não ter mais colunistas de direita? Ou, eu vou além, como pode o Estadão ter perdido uma pessoa do quilate da Ana Paula Henkel, que hoje tem o programa mais assistido de política do Brasil na internet. Tá lá no Oeste Sem Filtro. Então, se você olha e fala assim, poxa, essa pessoa que está no Oeste Sem Filtro, antes a Ana Paula, extremamente bem sucedida nos Pingos nos Is. Você tem que olhar para a Ana Paula Henkel e falar assim, pô, essa mulher é um fenômeno, a audiência adora ela, vamos contratá-la. Mas não. O Estadão consegue, não só, não há disputa entre eles, o Estadão consegue perder a Ana Paula como colunista. Ou o Globo perde o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino foi colunista do Globo há muito tempo. Vocês lembram a Veja, o sucesso que a Veja teve naquele momento onde ela tinha, tudo bem, pessoas que hoje a gente não sabe que não são de direita, mas que falavam com o público de direita, né? Lembra do Reinaldo Azevedo, da Joyce Hasselman, do Felipe Moura Brasil? Eu sei que isso não são exemplos muito felizes para a gente, mas são exemplos de pessoas que falavam com o público de direita, o próprio Constantino, o que houve, o Leandro Narlock, o desmonte que aconteceu com a Veja. Né, que foi meio que um embrião de vários bons nomes e alguns outros nomes não tão bons. Né? Por que eu escrevo num jornal nos Estados Unidos, mas não escrevo em nenhum jornal do Brasil? Né? Eu tenho um programa que lidera a audiência no meu horário. Então, como é que pode? Nesse momento, a gente está com 1.500 pessoas a mais do que a Jovem Pan e disputando aí cabeça com a CNN. E só estamos disputando porque você esqueceu de dar o like no vídeo, porque senão a gente estava na frente. Então, a resposta para isso é que os jornais não são mais feitos para nos informar. Nós não somos mais os clientes do Estadão. Então, quem é o cliente do Estadão? Tcharam! Olha quem é o cliente. Tudo isso é para te dizer isso. Olha quem é o cliente do Estadão. O cliente do Estadão são esses caras que dão 160 milhões de reais para levantar o jornal. Os clientes do Estadão e de todos os outros veículos de imprensa é o establishment, é o sistema, é o mecanismo, são os donos do poder, é o que você quiser chamar. E foi exatamente por isso que eu disse a Thaís Oyama, dentro da Jovem Pan, na época do 3 em 1, logo que eu estava começando na Jovem Pan, eu disse a frase que marcou a muita gente, quando eu disse o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, virou um braço de manutenção do poder. É um instrumento de manutenção do poder de um establishment, que é de esquerda, é claro que é de esquerda. Vamos ver quem comprou. Não diz. Vamos ver quem comprou as debêntures do Estadão. Duvido que tenha algum empresário de direita. Duvido, estou dizendo para vocês, pô. E alguém tem que contar para vocês o que está acontecendo. Porque você deve achar estranhíssimo. Pô, peraí. Por que esses caras estão afundando e eles não procuram os caras que dão audiência? Tem alguma coisa de estranha. E eu tô te dizendo. Porque estes oligarcas bancam essa estrutura de poder.
E agora eu vou te explicar como que funciona essa manutenção do poder. E em vez de eu te mostrar falando ou mostrando alguma notícia, eu acho que a gente pode ver ao vivo e a cores como é feita essa manutenção do poder. Cadê o vídeo? Por exemplo, no último domingo houve uma fake news de que 8 ou 9 pessoas tinham perdido a vida na UTI do hospital e rapidamente se espalhou que a causa disso foi um pedido de socorro não atendido pelo Exército. Morreram 9 pacientes. Pimenta, meu irmão, situação dramática, Canoas, Pimenta. Sobre o hospital agora, Carlos, confirma essa informação que deu um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, a água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes não conseguimos. Os caminhões do Exército vieram para cá. Só que acontece, ministro Pimenta e ministro Aldo, eles foram para um lado, ao invés de fazer o que estava previsto, fizeram outra coisa e foram embora. Isso. Batendo cabeça. E os comandos militares do Sul, se eu falo uma coisa, eles não fazem. Infelizmente, nós perdemos os pacientes da UTI, essa demora. Eu não sei o que dizer mais para ele, Pimenta, eu estou desesperado. Eu não sei o número de óbitos que pode ter, tá? É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news, esse tipo de gente, mais dia menos dia. Seja um voluntário da informação, um voluntário digital da informação. Ser banidos da política brasileira. E vocês podem reparar que eu evito eu evito entrar muito nessa questão do Rio Grande do Sul, porque eu tenho enorme dificuldade de tratar tragédias dentro do debate político. O aspecto que me interessa, e eu já falei aqui várias vezes que existe, eu não sou daqueles que falam que não existe fake news. Né? Existe notícia falsa. A dificuldade é você escolher quem é o ministro da verdade que vai determinar quais são as notícias verdadeiras. E é exatamente para isso que precisa existir essa imprensa. É exatamente para isso que precisa existir essa imprensa. É a imprensa que existe para dar a versão oficial dos fatos. E aí, em seguida, eles recebem o selo de aprovação dos checadores de fatos, que muitas vezes são organizações subordinadas aos próprios veículos de mídia, mas financiados por oligarcas, muitas vezes oligarcas internacionais, bilionários globalistas como Jorge Soros, como Gay Omdia, como Bill Gates, etc, etc. Eu explico também em detalhes o que é Rede Internacional de Checadores de Fatos, o que é o Poynter Institute. Então você tem uma estrutura muito clara. Você tem um órgão que cria a notícia oficial com aparência de independência, porque é muito melhor que o Ministério da Verdade do 1984, porque não é um órgão público, ele é um órgão privado. Então ele dá aparência de isenção. É uma versão muito superior ao Pravda. Dá uma aparência de isenção, dá uma aparência de legalidade ao que está acontecendo. E aí você tem uma organização independente, que não é a mesma organização com dinheiro também de grupos de esquerda, que vai lá e carimba as notícias que são consideradas as checadas. E a partir daí, qualquer versão que destoe da versão oficial, ela pode ser tratada como fake news. E a partir daí, quando ela é tratada como fake news, ela é, em primeiro lugar, enterrada pelos algoritmos das redes sociais, como já vem sendo enterrada há muitos anos. Quando eu falo que a gente está disputando e liderando a audiência, nós estamos liderando a audiência disputando em condições desiguais. Não há mais dúvidas de que as redes sociais escondem no algoritmo a gente, os conservadores. Isso quando eles não banem o que viola a rede internacional de checadores de fato. Agora, esse é um lado da equação, porque alguém ainda precisa pagar essa conta. Alguém precisa sustentar esses veículos que ninguém mais quer. Alguém precisa sustentar os vendedores de cocô. E uma das alternativas é a verba pública, como o Lula tem feito de forma intensa. A gente viu aí 200 milhões, faz dinheiro para a Globo, para todo mundo. Mesmo com audiência decadente, o governo Lula estoura o gasto
para a Globo, porque é o que onde ele está se abraçando, a popularidade do governo Lula está desabando. Mas ainda assim não é o suficiente. A outra alternativa é a ajuda governamental, tanto através dos projetos, como eu falei, o 2630, como o PL da Globo, que fazem o quê? Colocam o Estado e as redes sociais, que estão nadando em dinheiro, por que as redes sociais estão nadando em dinheiro? Porque a gente, os melhores, modéstia à parte, estão aqui na internet gerando conteúdo para eles praticamente de graça. E aí, qual é a ideia do sistema? Opa, esses caras estão com muito dinheiro. Vamos colocar eles para bancarem as mídias moribundas. E foi exatamente isso que o Canadá fez. Hoje, no Canadá, se você coloca um link da internet nas redes sociais, os jornais recebem pelo link. Este vídeo tem o patrocínio da 1xBet. A 1xBet é uma empresa global bookmaker parceira do Barcelona da Espanha e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e esse é o mais confiável bookmaker. Há apostas não só em esportes, mas também em esportes. Copa do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas já estão na 1xBet. Nesta quarta-feira teremos pela final da Europa League, Atalanta versus Bayer Leverkusen. O campeão da Bundesliga vem embalado sob o comando de Xabi Alonso. Teremos também pela Copa do Brasil, Sport versus Atlético Mineiro, Fluminense versus Sampaio Corrêa, Corinthians versus América de Natal e Amazonas versus Flamengo. Inscreva-se, faça um depósito, utilize o nosso cupom ENDIREITEI no link da descrição desse vídeo e obtenha 200% do seu depósito em bônus. Em seu primeiro depósito, se você depositar R$50, usando o meu código, terá R$150 em bônus. Se depositar R$100, terá R$300 em bônus. A oferta de bônus é limitada até $300, um total de R$1.560. Ao clicar no link do comentário fixado, você apoia o canal Endireitei e isso nos dá a oportunidade de manter essa parceria de sucesso. Siga o link, cadastre-se e faça seu palpite para o vencedor.